Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. O problema prático do capítulo 3 do volume de Direito de Família é o seguinte: qual o fundamento utilizado pelo STJ para estender a aplicação do enunciado 377 da antiga súmula do Supremo Tribunal Federal à união estável? Como se pode perceber da leitura do capítulo, o regime de bens inicia sua vigência no momento em que há a constituição da família pelo casamento, tendo como objeto a disciplina patrimonial das relações do casal entre si e em face de terceiros. Trata-se, em síntese, de efeito patrimonial do casamento, estabelecendo-se o regime das relações patrimoniais a que se submetem os cônjuges. O regime de bens previstos pelo Código Civil não constitui números clausos, razão pela qual as partes podem optar por regime de bens típicos ou até regime de bens atípicos, desde que não se choquem com a lei. Vale dizer, o princípio da liberdade pactuária é exteriorizado nesta matéria por meio do pacto antinupcial, o qual se subordina aos preceitos e limites de ordem pública e ao princípio da solidariedade social. A liberdade de contratação dos regimes de bens, portanto, não é ilimitada, submetendo-se ilustrativamente às disposições do artigo 1641 do Código Civil, referentes ao regime de separação legal ou obrigatória de bens. Caso os cônjuges se enquadrem em alguma das hipóteses previstas no referido dispositivo e em seus incisos, de nada importará o desejo deles de se casar em regime diverso, dado que se trata de norma imperativa. São três as hipóteses de aplicação do regime da separação obrigatória dos bens trazidas pelo dispositivo, sendo a mais controvertida a que se refere ao casamento contraído quando pelo menos um dos nubentes é maior de 70 anos. Tem-se considerado injustificada restrição à liberdade pessoal do septuagenário, submetendo a restrição compulsória de sua capacidade em desapreço ao princípio da igualdade, positivado no artigo 5º caput da Constituição da República. Por outro lado, a jurisprudência mostrava-se sensível às pessoas que, embora casadas sob o regime de separação obrigatória, contribuíam, de alguma forma, na formação do patrimônio constituído durante o casamento e sob a titularidade de apenas um dos cônjuges. Em alguns casos, o viúvo ou viúva, casados sob o regime de separação obrigatória e então afastados praticamente da sucessão no regime do Código Civil de 1916, restava sem qualquer amparo patrimonial após o falecimento do outro. E à época da elaboração da súmula, tal regime de separação obrigatória incidia sobre homem maior de 60 anos e mulher com mais de 50 anos. No intuito de solucionar esse problema, o Supremo Tribunal Federal editou em 1964, ainda, portanto, sob a vigência do Código Civil de 1916, a súmula 377, que dispõe: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Do ponto de vista do direito positivo, justifica-se a decisão sumulada pela incidência do artigo 259 do Código Civil, já revogado, em cuja dicção se lia: embora o regime não seja o da comunhão de bens, prevalecerão no silêncio do contrato os princípios dela, quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento. Com a edição do Código Civil de 2002, que não reproduziu o preceito do aludido artigo 259 do Código Civil anterior, discute-se a vigência da súmula 377 e a sua extensão à união estável, com fundamento na solidariedade entre cônjuges e companheiros e na crescente igualdade reconhecida entre as entidades familiares. Há quem defenda que, em razão da não reprodução do mencionado artigo 259 pelo Código Civil de 2002, a súmula 377 teria perdido eficácia. Diversamente, afirma-se que, a despeito da revogação do artigo 259, a súmula 377 se fundamenta no princípio da solidariedade social e na proibição do enriquecimento sem causa do cônjuge em nome do qual o patrimônio é adquirido. Instaurou-se, assim, acalorado debate acerca da sua manutenção e de sua extensão à união estável.
De maneira geral, a súmula 377 tem sido reconhecida, embora sejam admitidos os pactos antinupciais que estabeleçam separação convencional de bens, mesmo entre septuagenários, afastando assim a comunicação de bens. Além disso, no caso da união estável, o STJ tem flexibilizado o teor da súmula 377, prevalecendo o entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer desde que comprovado o esforço comum, embora seja admitida, na ausência de esforço comum na construção efetiva do patrimônio, a separação de bens. Nesse caso, como se extrai do ERESP 1.171.820 do Paraná, caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante participação no esforço para aquisição onerosa do bem a ser partilhado com a dissolução da União. Por outro lado, também há entendimentos como desenvolvido no recurso especial 1.593.663 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que consagram a dispensa de esforço comum em casos de união duradouras e sedimentadas, em que é possível presumir a colaboração mútua do casal a partir da vida em comum. A ratio da construção jurisprudencial traduz preocupação com a prevalência do princípio da solidariedade e da igualdade entre as entidades familiares. Prevalece o entendimento de que, a despeito da igualdade entre as entidades familiares, a forma de constituição da união estável justificaria a necessidade de esforço comum para a comunicação de bens. Nessa perspectiva, na ausência do ato formal do matrimônio, a constituição de união estável associa-se a processo de construção espontâneo e gradual, cuja comunhão de vida há de ser valorada em cada caso concreto para o seu reconhecimento como entidade familiar e, como tal, merecedora de tutela pelo ordenamento. Assim também, o afastamento da separação obrigatória, estabelecida pelo artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, para o septuagenário, não poderia ser presumido, devendo ser traduzido em construção comum do patrimônio dos companheiros. Espero que o vídeo possa ser útil. Não deixem de acompanhar o material atualizado que está com a obra.